Proteja seus filhos, mas não sufoque seus filhos. Não confunda proteger com sufocar. A criança, ela deve aprender a crescer e conhecer o conceito de dificuldade. Não privem seus filhos da dificuldade. Crianças, e quando eu falo em crianças, às vezes eu posso estar falando de crianças de 20, 30 anos, tá? Crianças devem aprender a crescer e conhecer o conceito de dificuldade. Isso é sabedoria. Isso ajuda a torná-lo um adulto resiliente, um adulto adaptável, um adulto que não quebra fácil. Quando você expõe, né, seus filhos a uma relativa dificuldade, mas quando você priva-o de toda forma de dificuldade, você está criando um adulto frágil, mimado, inconsequente e arrogante. Superproteção dos pais impede que a criança aprenda a lidar com dificuldades mais adiante na vida. Como é que a gente faz isso com filhos pequenos, por exemplo? Quando a gente começa a proibir brincadeiras, né, por medo de que seus filhos se machuquem, os pais eles acabam cerceando os filhos. Olha, não brinque. Obviamente, eu não estou falando de algo que envolva risco, né? Vai botar uma criança para fazer, né, salto livre, mas existem determinadas coisas que envolvem, né, desafios. Obviamente, não coloque a vida dele em risco, mas desafios. E você pode colocar os seus filhos diante de desafios, mesmo que ele caia, rale o joelho, né, mesmo que ele possa ter algum desconforto, né, isso é necessário para o processo de amadurecimento. Então, proibir seus filhos de fazerem determinadas brincadeiras, seja porque ele vai se sujar, seja porque vai ralar o joelho, seja porque ele vai tropeçar, seja, a não ser, obviamente, que a vida dele esteja em risco. Se for algo razoável, por favor, não façam isso, né? Não corre que você vai cair. Como assim não corre que você vai cair? Né? Você é um adulto, você vive correndo pela casa? Né? Não, não vive. Então esse é o único momento na vida que você vai ficar correndo pela casa. Você vai privar o seu filho do único momento que ele vai ficar adulto, ele não vai ficar correndo pela empresa, ele não vai ficar correndo pela casa, né? Da forma como ele corre como criança. Então, para com isso. Se ele cair, ele levanta, não tem problema, né? Ou então, o monstro vai te pegar, o bicho vai te pegar se você não se levantar, ou se você não fizer isso. Pare com isso. Pare de criar adultos medrosos para a vida, né? Porque essas, embora sejam falas comuns, muitas vezes na criação dos filhos, isso produz, né, efeitos internos devastadores, tá? Você pode advertir o seu filho sobre o perigo, mas isso precisa estar acompanhado de algo que será bom e saudável. Ou seja, não diga ao seu filho, não corra porque você vai cair, mas diga ao seu filho, olha, vai ser melhor para você se você tomar cuidado quando correr por aqui, ou você botar um sapato, ou você, enfim, estar atento na hora que você passar por esse lado aqui, porque aqui pode escorregar, porque aqui, ou seja, ao invés de falar, de colocar ênfase no perigo, porque assim você está criando um adulto medroso, ressalte o quanto será bom e saudável se ele atentar para isso, se ele tomar conta daquilo, se ele tomar cuidado com tal coisa. Coloque o foco sempre no bom e saudável se ele fizer alguma coisa, se ele prestar atenção em algum comportamento. Porque senão isso vai gerar temores e dúvidas paralisantes diante da vida quanto à própria capacidade deles. Eles não acreditam que eles são capazes de sair de problemas. Pais enfraquecem os filhos quando os pais fazem coisas pelos filhos, ao invés de ensiná-lo. Né? Quando eu começo a fazer algo para o meu filho, ao invés de ensiná-lo, e tem gente que faz isso com um filho já adulto, né? Filho já com 20, 25 anos, né? E tá lá o pai e a mãe fazendo coisas por eles. Às vezes são coisas simples, mas que continuam infantilizando aquela pessoa e continuam
dando o comando para ela de você não é capaz, você não pode, você é fraca e você precisa de mim para resolver a sua vida para sempre. Ensine seus filhos a fazer coisas ao invés de fazer coisas para ele. A pressa em se alcançar um objetivo, às vezes por parte da criança, às vezes por sua parte, às vezes você tem pressa que aquela criança alcance um objetivo, às vezes a própria criança tem pressa, acaba gerando ansiedade no adulto, acaba gerando um estado de ansiedade nos pais por causa da pressa para conseguir alguma coisa. Não, eu fiz porque eu sei que se ele fizer vai dar errado, porque eu sei que ele não consegue fazer, eu fiz porque se eu fizer vai sair certinho. Isso é uma destruição do campo psíquico de seus filhos. Permita que seus filhos errem quantas vezes for necessário para que eles se tornem adultos saudáveis, legais na vida, e não homens e mulheres mimadas que não sabem resolver nada ou sempre estão criando relações de dependências tóxicas. Instrua os filhos, tenha paciência para que os filhos consigam resolver. Instrua ele a amarrar o sapato e tenha paciência, porque algumas vezes ele vai amarrar errado e tá tudo bem. E assim você vai criando uma personalidade mais independente e forte. Filhos possuem aptidões próprias. E em determinado momento essas aptidões brotam. Seus filhos não precisam realizar os seus sonhos de infância. Seus filhos não precisam cumprir as suas aptidões. Eles possuem aptidões próprias.